Seguimos ao vivo aqui com o nosso Tá Com Tudo desta sexta-feira. O dia tá meio nubladinho, não tá aquele céu de brigadeiro aqui em Ribeirão Preto, mas o dia tá especial, o dia está abençoado. E você está aqui, ó, assistindo, conferindo, tá fazendo aquele almoço gostoso. Daqui a pouco a Regina Picadinhos, ela que facilita, sim, ela facilita e muito o nosso dia a dia, vai trazer aí uma receita deliciosa com cogumelos. Tem fofocas, tem dicas de um bom filme e ainda a gente vai voltar também com os meninos, com o Neto e Vinícius, com uma boa música sertaneja. Mas agora, olha só, perda auditiva não é só uma coisa de idade, não. Ela pode acontecer em qualquer pessoa. E sabe o que é mais legal? Usar aparelho auditivo no dia a dia traz o quê? Mais confiança e também uma melhora aí na sua autoestima. Quando está bem ajustado, você não precisa nem pensar em tirar. Hoje a gente vai conversar, estamos recebendo ela pela primeira vez aqui no Tá Com Tudo. Ela é fonoaudióloga, a Viviane Okada, e também está em excelente companhia. Ela é terapeuta, Denise Dias, que vai contar como a tecnologia mudou a vida dela. Eu quero desejar o quê? Boas-vindas às meninas. Viviane, seja muito bem-vinda. Está em casa aqui ao nosso programa. Obrigada, Cissa. Muito obrigada. Ótimo estar aqui, poder falar daquilo que eu mais amo fazer, né? Denise Dias, que prazer te receber aqui, Denise. Muito obrigada, obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder abordar esse assunto também, né, que é tão sensível. E nós estamos felizes aqui porque você vai compartilhar com a gente, com o pessoal de casa, a sua história de vida. Mas, Viviane, esse negócio de perda auditiva, é só para quando a gente está com uma idade mais avançada? Não, pode acontecer em qualquer momento aí da nossa vida, não é? Exatamente, pode acontecer em qualquer idade, desde criança, né? Não tem idade certa. E é como usar um óculos, né, Cissa? Se você tem uma dificuldade para enxergar, você vai e coloca um óculos. Assim tem que ser com o aparelho auditivo, né? Nós estamos falando de qualidade de vida, né? E, aliás, vamos mostrar também aqui, por gentileza, Viviane, aqui nessa lente aqui para o Lucas, para o pessoal de casa. Posso colocar? Pode, sim. Explica para a gente também aí. Esse aqui. Bem aqui discreto. é o aparelho, então esse aqui é o receptorzinho, que é o alto-falante, e aqui é o aparelho. Então, ele fica extremamente discreto, né? Olha só, gente, você Esse aí aqui de é o casa. aparelho. Que, aliás, se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, aproveita aqui a presença da Viviane Okada, manda a sua perguntinha, o seu questionamento através do nosso WhatsApp. Seguimos ao vivo também pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo canal do Grupo Tati no YouTube. Denise, de que forma a sua história, como tudo aconteceu e de que forma o aparelho auditivo mudou a sua vida? A minha perda, ela é leve para moderada e é uma perda familiar, é hereditário. Então, começou no meu bisavô, pulou o meu avô, pegou minha mãe, pegou meu tio, pulou alguns primos e me pegou e pegou um primo. Então, a vida inteira eu sempre falei muito alto. E eu achava que era só por personalidade forte, por exemplo. Certo. E a vida inteira eu sempre tive dificuldade em ouvir ruídos, em ouvir sons mais baixos. E daí, quando eu comecei a fazer faculdade, estudando deficiências, eu pensei, ok, acho que eu tenho que investigar esse negócio de deficiência auditiva. E, infelizmente, eu fiquei 10 anos com um otorrino que banalizou a perda que eu tinha. Aqui em Ribeirão Preto, eu fazia audiometria e sempre dava a mesma perda. Por enquanto, não teve piora na perda, vamos dizer assim. Teve, recentemente, alguns anos, pela idade, pelo avanço da idade. Mas, por muito tempo, a perda ficou meio que estagnada. E eu sempre questionava esse otorrino se eu deveria usar aparelho. E, por mais absurdo que seja um otorrino falar isso, ele dizia que não valia a pena, no meu caso, eu usar aparelho, porque a perda era muito pequena, porque o benefício seria pouco. Só que o tempo foi passando e daí 10 anos você ficou? 10 anos fazendo acompanhamento com ele, audiometria, e eu sempre questionando. E eu acho que a idade avançando e eu como terapeuta mais consciente e percebendo a perda, eu resolvi mudar de médico. E quando eu mudei de médico, de otorrino, na primeira conversa, eu já entendi que ele iria ter outra conduta e que ele iria falar, você vai usar aparelho.
Foi um divisor de águas na sua vida, Denise? Foi um divisor de águas. E a qualidade de vida e no seu dia a dia, o que isso mudou? Falo mais baixo. Quando eu me excedo muito, eu percebo mais rápido que eu estou falando muito alto. Situações de restaurante, porque a perda não é severa, então, para quem tem uma perda leve para moderada, situações de restaurante, por exemplo, sem aparelho, há um tempo atrás, se eu estivesse aqui falando com você e você levantasse essas fichas no seu rosto, eu já teria dificuldade em te ouvir. E o que eu sempre fiz a vida inteira com amigos num barzinho? Eu abaixava o cardápio da pessoa. E eu falava assim, desculpa, mas abaixa o cardápio porque eu preciso que o som saia direto para mim. Ainda mais se tivesse uma banda em um barzinho junto. Agora eu não preciso disso. Então eu posso estar numa pizzaria barulhenta, por exemplo, eu aumento o volume, acho maravilhoso esse negócio de aumentar e abaixar volume. E daí eu consigo me socializar melhor e ter uma qualidade de diálogo com mais clareza também. Esse é o ponto, exatamente também, uma das coisas... você que está acompanhando o nosso bate-papo hoje, recebendo aqui a Denise Dias, que está compartilhando a sua história aqui com a gente, e a Viviane Okada, ela é fonoaudióloga, sobre a pessoa que tem perda auditiva, eu imagino que até o social, ela se socializar com as pessoas, ela prefere ficar mais reclusa. Com certeza. Aconteceu uma história muito interessante na semana passada, que eu fui atender uma paciente de 40 anos, mais ou menos. E ela saiu da minha sala chorando em ter que usar o aparelho. Então, eu coloquei, ela foi para casa para fazer um teste e tudo. Quando ela voltou, Cissa, era outra pessoa. Ela estava com um sorriso, mas com uma alegria. E aquela vergonha que ela tinha do aparelho tinha mudado completamente. Ela me falou, agora eu consigo sair de casa sem ter que ir com meu marido para traduzir tudo que falam para mim. Então, como muda, né? Como é difícil Sim. imaginar que a perda auditiva da Denise não é tão grande a esse ponto. No caso dela, sim. Ela não se sentia confiante para ir ao supermercado se o marido não estivesse junto. As pessoas ainda têm alguma resistência? Até quero fazer essa pergunta também para você, Denise. Se você em algum momento teve resistência quando foi sugerido para você um aparelho auditivo? Eu não. Eu sempre busquei, né, as informações para o uso do aparelho, então eu nunca tive resistência. Mas, por exemplo, é um pouco delicado o que eu vou falar agora, mas eu acho importantíssimo levar isso a público. Sim. Minha mãe não aceita a perda dela. Minha mãe tem uma perda muito pior do que a minha, que a prejudica socialmente. Minha mãe não aceita a perda. Minha mãe teve resistência que eu usasse aparelho. Porque eu usar aparelho foi um tapa para ela, para a perda dela, que ela é resistente. E isso que você está falando sobre isolamento social, acontece com ela. Né? Quando a pessoa tem perda auditiva pior do que a minha, por exemplo, a pessoa finge em um ambiente social, em uma roda de conversa, ela finge que está entendendo. E é muito fácil fingir, porque você fala, legal. Ah, sim, vamos sim. E depois ela cochicha com alguém. O que ela falou mesmo? Né? Então, a resistência não veio da minha parte jamais. Jamais. Eu estou ouvindo a Denise falar, meu pai perdeu a audição de um ouvido. E lá o médico falou que aparelho também não resolve o caso dele. Será? Será que não é o mesmo caso que você passou por 10 anos na sua vida, Denise? É porque a perda unilateral, a dificuldade é quando está em grupo. Se eu não escuto nada do lado esquerdo, quando eu estou numa mesa em grupo, quem falar desse lado, eu vou ter que ficar virando. E hoje nós temos tecnologia que todo o som que chega no lado afetado joga para o lado bom. Viviane, e essa perda, quando ela é 100%, Sim. perdeu totalmente aí a audição, o aparelho é possível também? Não. O aparelho ele só trabalha com o resto de audição. Então, tem que ter um pouco de audição ainda, né? E quanto antes colocar, melhor, por conta de estimulação auditiva. E no dia a dia, quais são os cuidados, as recomendações que você passa aos seus pacientes? O uso é muito fácil. Ele carrega à noite, né? Então, não usa pilha esse. De manhã, coloca o aparelho, passa o dia inteiro. Quanto mais usar, mais o cérebro está sendo estimulado, maior vai ser o benefício. Né? Denise, ele faz parte da sua vida. Você usa
Todos os dias? Virou um braço, tá aqui. Estão aqui. Olha, gente, eu não preciso. Tá aqui, né? Aqui, E nos ela dois tá de ouvidos. rabo, e ela tá de rabo. Agora que você virou. Olha aqui, Isso. como é discreto. Vira desse jeito, assim, fica assim, por gentileza, Denise, para o Lucas também mostrar para o pessoal de casa. Muito E eu só discreto. uso rabo de cavalo. Eu fico com o cabelo preso praticamente o tempo todo. E mesmo se ele aparecesse, eu não me importaria com isso. Olha só, vou mostrar mais uma vez aí para o pessoal, para você de casa. Viviane, você ali, você deve ter histórias. Você estava contando dessa moça, dessa paciente que foi para casa, quando ela chorou no momento ali no consultório, mas depois, no retorno com você, ela estava com um sorriso genuíno, um sorriso feliz da vida. Tem uma história que realmente marcou a sua vida como profissional? Você fala, nossa, que bom fazer a diferença na vida do próximo, esse é o meu propósito. É muito gratificante essa área que eu trabalho, né? Mas tem uma paciente que ela me falou um depoimento que eu achei muito forte. Ela falou assim, você me trouxe, o aparelho auditivo trouxe dignidade para a minha vida. Foi muito forte, né? Porque ela estava num estágio assim, já muito depressiva, não conseguia trabalhar, não conseguia socializar. Então, assim, mudou completamente a vida dela. Então, esses depoimentos não tem como não mexer com a gente. Às vezes, o paciente vai embora me olhando feio. Teve uma paciente que ela brigou com o filho porque ela queria desmarcar o atendimento. A tal da resistência, a tal da o resistência. desconhecido, né, Denise? Eu acho que isso é até compreensível. Sim. O medo do desconhecido, de achar que vai incomodar, que é ruim. Mas não, a hora que eles testam e vê que isso ajuda, que é para o bem, que traz segurança, ressignifica totalmente. Denise, agora eu vou pedir a gentileza a você que deixe, que compartilhe uma mensagem. Quem é a Denise? Agora ouvindo todo mundo, brincando, se socializando. Tá feliz, hein? Sim. Eu penso que qualidade de vida, né? Tudo que a gente pode fazer para buscar mais qualidade de vida, a gente precisa correr atrás enquanto dá tempo. E eu penso que uma informação que acho super fundamental falar aqui no programa também é que pessoas que têm perdas auditivas, principalmente mais grave, mais severo, e não vão atrás do uso do aparelho, até estão acelerando o processo demencial. Sim, porque a pessoa fica alienada socialmente, certo? A pessoa fica alienada na comunicação, ela se isola e isso acelera o processo demencial também. Isso faz todo sentido. Sim, então não é só uma questão de usar o aparelho para ter os benefícios sonoros, auditivos no presente. É até uma questão de prevenção de questões mais graves na terceira idade, por exemplo. Quero agradecer a presença. Viviane, existem encontros que não são coincidências. E olha, vou te contar. Minha gente, eu entrevistei há alguns anos a Denise para uma revista aqui em Ribeirão Preto e a gente não se conhecia pessoalmente. E olha, que coincidência boa! Maravilhosa, Estou excelente. muito feliz em conhecer você, te abraçar aqui, te receber no nosso programa. Sim, muito bom isso, muito gostoso. Eu vou pedir para você mandar um beijo para o seu filhão. Ah, vou dar. Então Vou dar naquelas não, bochechas mas manda dele. para ele, manda um beijo para ele. Bochechas. Manda aqui um beijão para ele. Vida, ó, um beijo da Cissa nas suas bochechas que todo mundo quer apertar. Ai, que delícia, quero conhecer agora, porque esse foi o nosso motivo na época da entrevista. Sim. E, aliás, eu gostaria também que você convidasse a nossa audiência, quem quer mais informações sobre aparelhos auditivos, fique à vontade. Sim, visite nosso site, que é cado.com.br. Lá nós temos muitas informações, o WhatsApp da empresa. E aí, para aqueles que precisam, vai fazer um teste, vai conhecer. Tem um site também? O site cado.com.br. Olha só, aparecendo aí no rodapé da sua telinha o WhatsApp da Cado Aparelhos Auditivos, 16 99153 7175. Meninas, um excelente e abençoado final de semana para vocês. E espero que voltem aqui ao Tá Com Tudo, hein? Combinado? Muito obrigada pelo espaço, viu? Nós que agradecemos. Bom restinho de semana. Para nós.